Shalom, Igreja de Cristo. Graças a paz. Boa noite. Vamos nos colocar aqui na presença do Senhor. Amém? Amém. Aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance. Amém? Amados, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 1 até o verso 10. Amém? Amém. Diz assim, Mateus 28, do 1 ao 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham de medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Amém. Uma coisa aqui que nós devemos grifar, chamar bastante atenção, que devemos prestar muita atenção nesse texto. Jesus ressuscitou. Aleluia. Onde ele jazia não está mais. Glória a Deus. Jesus, ele está vivo junto ao Pai e ele ressuscitou. Hoje é comemorado o dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo. E o mundo, ele traz uma forma de comercializar isso, né? Com o coelho da Páscoa, com ovos, com chocolate. Uma forma de trazer rentabilidade a uma data, como muitas outras, Natal, enfim. Mas nós cristãos não devemos nos apegar apenas uma data para comemorar a ressurreição de Cristo. Nós, que somos pequenos cristos, devemos viver isso todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Mais uma vez, todos os dias. Todos os dias. Ao levantar, ao se deitar, nós devemos viver a ressurreição de Cristo. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele desceu ao inferno, venceu o diabo e ressuscitou. Esse maior prêmio é para que possamos viver para Ele. Como eu falava aqui no culto anterior, chega a ser um paradoxo. Nós somos libertos do mundo para viver presos dele. E é a melhor coisa que existe. Então viva esse amor de Cristo diariamente. Não só apenas um momento, não só apenas no culto, não só apenas um dia da semana, mas viva todos os dias. Quando você sair daqui para a sua casa, viva esse amor de Cristo. Durante a semana, viva esse amor de Cristo. Ele ressuscitou e Ele está conosco. Ele é o nosso guia para que possamos chegar a Deus, para que possamos alcançar a glória eterna. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Deus Pai amado, Papai querido, sabemos, Senhor, o quão grande, Pai, foi esse sacrifício por tanto nos amar, Senhor. O Senhor deu seu único filho
para que fosse chicoteado, para que fosse preso numa cruz, para que fosse, meu Deus, julgado como um ladrão, mas Ele fez isso por amor a nós. E nós que nada merecemos, Senhor, temos a graça do Senhor em nossas vidas. Vem, Papai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, que possamos, meu Deus, ter esse temor e reconhecer esse amor diariamente, Pai, para que possamos viver para Cristo 100% da nossa vida, Senhor. Oh, Papai, vem perdoar nossos pecados, vem limpar nossos corações, Senhor, e vem nos olhar, Pai, com o olhar de amor que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa cada pessoa aqui nesta noite, Pai, aos que estão assistindo pelas redes sociais, e que a Tua glória desça sobre este lugar, sobre as pessoas, que a Tua glória invade cada lar, Senhor, que a Sua Shekinah, Pai, que o Espírito Santo de Deus possa fluir e fazer maravilhas em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. E agora vamos louvar e agradecer o nome dele. Aleluia.
cante Hosana. Aplausos, Senhor, aleluia.
dado. E ele disse: está consumado. E o véu se rasgou de cima a baixo. E agora não temos mais restrição ao Pai. Podemos nos acertar, procurar Ele diretamente. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.
no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 14. Hebreus 10, 12, 14. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Por isso assentar, queridos. Esse texto fala que Jesus ofereceu, ele se deu, ele se ofereceu como sacrifício, como oferta em nosso lugar. No momento em que nós estávamos presos no pecado, não tinha solução para nós, Jesus foi a solução, o plano perfeito de Deus para nos resgatar. Amém? E aqui fala, no versículo 14, porque com uma única oferta, um único sacrifício perfeito, ele nos aperfeiçoou para sempre. Amém? Amém. A palavra do Senhor fala que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por você. E antes mesmo de nascermos, ele já nos considerava assim, seus amigos, e deu a vida por nós. E entendendo esse sacrifício, é que nós ofertamos a Ele nessa noite com adoração, com alegria, porque Ele vive, ressuscitou, e para Ele toda a honra e toda a glória. Amém?
Shalom, igreja. E agora os nossos adolescentes vão estar fazendo uma reflexão, né, falando sobre a Páscoa. E eles vão estar nos lembrando o que é a verdadeira Páscoa. Amém? O que é a verdadeira Páscoa nos lembra? A Páscoa nos lembra o perdão dos pecados. Todos somos pecadores e precisamos de Jesus. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso único Salvador. A Páscoa nos lembra amor sem igual. O amor de Deus é tão maravilhoso que eu tenho que negar seu único filho, perfeito para morrer na cruz em nosso lugar. A Páscoa nos lembra sacrifício legítimo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. A Páscoa nos lembra Comunhão perfeita. estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje temos comunhão com Deus através da salvação em Cristo. A Páscoa nos lembra A obediência sem limite. Jesus obedeceu até a morte e a morte de cruz. Ele se humilhou, se perdeu e entregou o nosso lugar. A Páscoa nos lembra a alegria completa. A alegria que temos na ressurreição de Jesus, a alegria da nova vida que ele nos dá através da salvação e a alegria de pertencer a Jesus. E assim eles vêm nos lembrar o que a verdadeira Páscoa nos lembra. Não podemos esquecer isso, né? O amor, o perdão dos pecados, o amor sem igual, o sacrifício legítimo, a comunhão perfeita, a obediência sem limites e a alegria completa. Por isso Jesus se entregou pelo amor. Amém?
Que bom, queridos, graças a Deus. Eu sempre me lembro, né? Deixa essa data uma data boa para nós nos lembrarmos, né? Que o Senhor fez por nós. Nós estamos na campanha, né? A campanha 7 Palavras da Cruz. E hoje é a segunda palavra, a segunda sentença proferida por Jesus ali na cruz. Eu gostaria que você então abrisse comigo lá no Evangelho de Lucas, para nós fazermos então a leitura no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 43. Onde aqui nós temos a segunda palavra, que é uma promessa. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Ou hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dependendo aí da versão. Então, segundo aqui Lucas, ele testifica, né, que foi feita aqui uma magnífica promessa. Há uma promessa tremenda aqui, e é interessante porque ela foi feita a 2 ladrões, também com ele ali crucificado, ou 2 criminosos, dependendo da versão. Então esse texto, ele é um texto sucinto, mas é um texto que traz assim verdades tremendas para as nossas vidas, né? Lucas, ele está aqui falando dos fatos que ele presenciou, que ele vivenciou, que ele teve conhecimento, e ele está aqui mencionando também a crucificação de 2 pessoas ali com Jesus, 2 pessoas ali do lado, e são criminosos, como Lucas aqui o chama, e eles têm então um débito com a lei, havia aqui uma dívida, eles então são condenados. A Bíblia não vai trazer aqui quais foram os motivos, mas eles são aqui condenados. E a execução, não apenas deles, mas também de Cristo, acontece lá no Calvário, um lugar perto ali de Jerusalém, e o nome caracteriza sofrimento. Calvário sempre caracteriza sofrimento. Há um ditado brasileiro, não sei se você já ouviu essa expressão, quando alguém diz: este é o meu Calvário. Já ouviu isso? O que essa pessoa está querendo dizer? Lembrando de algo que está sucedendo ou que sucedeu. Então, um profundo sofrimento de uma pessoa. Então é interessante quando você olha aqui, porque a gente vê também dentro desse contexto aqui, quando a sorte, né, é lançada para quem ficava aqui também com as suas vestimentas. E é interessante no versículo 35, se você já leu todo esse texto, mas vai falar que uma grande multidão estava presente, assistindo aquele espetáculo de horror, a atitude do povo, às vezes ainda hoje, né, quando tem algum tumulto, quando tem alguma coisa, o povo fica ali curioso, reunido para ver. E Lucas então ele diz que o povo presente observava, você vê isso no versículo 35. E é interessante porque também tem uma manifestação aqui, quando se diz, né, salve-se, salve-se. Se você puder, né? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Então é interessante porque o versículo 39 até o versículo 43, aí chega onde nós queremos. Que é o quê? Que é o diálogo de Jesus com esses 2 malfeitores. E nós então escolhemos aqui esse versículo 43 como matéria exclusiva do nosso tema, da nossa mensagem. Então o evangelista, ele anuncia que Jesus sofredor, aquele sofredor inocente, ele ratifica aqui a sua missão como Salvador. Então isso aqui é que é tremendo. Então, como Salvador, ele promete salvação. Promete salvação. Quando você vê no nascimento dele, né, tem uma passagem linda que diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o
Salvador, que é o Messias, o Senhor. Então, desde o nascimento até a sua morte, ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Aquele Salvador que Isaías anunciou, que Isaías profetizou, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 12, diz que ele foi contado entre os criminosos. Então ele estava ali entre os criminosos. Isaías já tinha profetizado. Isaías diz, portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos. Então, ali entre os criminosos estava quem? O Salvador. Ali entre os criminosos estava aquele que levou o pecado de muitos. Então, Lucas aqui ele está testemunhando esse momento. Ele está testemunhando a sua paixão. E é interessante porque exatamente nesse momento da sua morte, em sua paixão, ele revelou-se como rei. Ele revelou-se como Salvador. Ele revelou-se como Senhor. Então é interessante porque ao falar desse momento, ele cita várias pessoas presentes. Várias pessoas presentes. Ele fala aqui, depois você pode ler, a bispa até pregou, e pessoas vão estar pregando, mas ele fala das autoridades, ele fala dos soldados, ele fala do povo, ele fala dos malfeitores. Então, muita gente, porque para isso ele veio. Ele veio para alcançar todo aquele que tiver fé. Ele veio para alcançar os cansados, os oprimidos. Ele veio para todo o povo. Então Lucas ele faz questão de contextualizar este acontecimento e colocando aqui muita gente. Então mostrando aqui esse ambiente. Foi um ato público, foi um ato assistido por muitos. Assistido por muitos. Então é interessante porque o Evangelho é essa mensagem para todos. É mensagem para a autoridade, é mensagem para o soldado, é mensagem para o povo, como também é mensagem para os malfeitores. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos. Então, para todos também vale o que? A promessa. Então, quando ele faz essa promessa, vale para todos. Para todos a promessa, para todos o chamado, para todos o envio. É tão tremendo porque Jesus ele prometeu aqui o paraíso, ele prometeu o céu. Então, apesar da história criminosa aqui deste homem, porque ele era um criminoso, eu quero tomá-lo como sendo um bom exemplo para a nossa mensagem. Por que ele se tornou um bom exemplo? Primeiro ponto, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. No versículo 41, quem gostaria de ler para mim? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então aqui há um arrependimento. Arrependimento é isso, é quando você reconhece os seus erros. Então aqui ele começa a se tornar um belo exemplo. Então Lucas aqui ele vê Jesus ali como Marte, ele vê Jesus ali como o inocente que sofre pelos pecadores, ele vê Jesus como aquele que vence essa distância, né? Havia uma distância, mas ele se despojou da sua glória, ele se fez carne. Então havia que ele mostra que esse não há mais essa distância de Jesus com os malfeitores. E é interessante porque quando a Bíblia nos traz aqui esses dois personagens, a Bíblia fala que o primeiro ele permaneceu o quê? Com o coração endurecido. Estavam todos na mesma situação, mas um permaneceu com o coração endurecido, enquanto o outro ele se arrepende.
ele se arrepende. Então, isso aqui é tremendo. É tremendo. Algo mexeu com ele. Algo falou na sua consciência. Né? E ele mudou de atitude. Foi no finalzinho. Foi no apagar das luzes. Né? Pedro está ali no hospital. Rápido. E a pessoa está bem no finalzinho. Mas às vezes no apagar das luzes. Quase que no último suspiro. Pode haver o quê? Arrependimento. Pode haver o arrependimento. Né? Então ele mudou. E tanto é que ele começou a defender Jesus. Ele começou a defender Jesus. É muito difícil mudar um coração. É um grande milagre mudar um coração. Levantar um coração de carne. Tira o coração de pedra. É muito duro admitir que estamos errados. Que estamos errados. Ou que estávamos errados. No caso dele aqui. Então é muito difícil, né? Abandonar os velhos hábitos. Abandonar o velho homem. É mais fácil, parece que, ser levado pela maré. Não, todo mundo está fazendo, todo mundo então. Então, este ladrão, pertinho da sua morte, ele mudou de direção. Ele começou como que a nadar contra a correnteza. Porque enquanto todos zombavam, ele começou a defender. Todos concordavam que ali não era o Cristo, porque se fosse o Cristo, ele ia descer da cruz, ia acontecer um milagre. Mas ele começa então a nadar contra a corrente. O primeiro malfeitor, ele continuou irredutível. Quantas pessoas hoje não continuam assim? Irredutível. Manteve a sua intransigência aqui, continua ali zombando de Jesus, né? Manifestando a sua decepção, o seu desprezo. Mas o segundo, ele assume uma postura diferente. E isso é arrependimento. Ele assume. Segundo ele sofre o castigo merecido. Isso é arrependimento. Não é remorso. É o arrependimento. A segunda coisa que eu destaco aqui desse homem é que ele temia a Deus. Naquele momento ele começou a temer a Deus. Não fala isso. Havia um temor no coração dele. Sabe o que não nos deixa pecar? É o temor. Não é medo, não. Mas é temor. Então, ele já estava ali sofrendo uma morte angustiosa. Mas ele entendeu que havia castigo ou castigos piores do que a sua crucificação. É tão interessante aqui porque o que esse homem passa a entender é mistério. Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O corpo daquele homem já estava morto. Não tinha como ele descer naquela cruz. Não tinha mais escape para o corpo dele, ele estava condenado. Mas ele começou a entender aqui essa palavra. Não tenham medo dos romanos, ou daqueles que crucificaram você, porque eles não podem matar a sua alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então temei a quem? Temei a Deus. Quem é que vai poder julgar vivos e mortos? Quem é que vai dar a última sentença? A esse nós
devemos temer. O castigo eterno será bem pior do que qualquer dor física. O castigo eterno será bem pior do que qualquer crucificação. O inferno, há 30 anos, lá no tanque de Betesda, Jesus cura aquele homem, ele pega o seu leito, ele anda e vai para casa. Mas a Bíblia diz que depois, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, de repente num culto como esse, e Jesus lhe disse: eis que tu já estás são, mas não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. Então existe coisa pior do que uma paralisia. Existe coisa pior do que estar pregado numa cruz. E esse homem entendeu. Morreu, acabou? Não. Então ele estava ali para morrer, mas ele entendeu que não é morrer e acabar. E ele então passa a temer. Então, houve um arrependimento. Segundo passo, ele temia Deus. Terceiro passo, aí no versículo 41, ele confessou a sua culpa. Coisa mais difícil para o ser humano é confessar a sua culpa. A pessoa tem muita dificuldade com isso. Mas ele admitiu que o seu sofrimento e também o seu companheiro deveria conhecer, talvez eles fizeram juntos o errado. E reconhece, nós estamos sim aqui porque nós merecemos. Vivemos numa época em que se gosta do que? De transferir a culpa. A culpa é da sociedade. A culpa é de não sei quem. A culpa é sempre do outro. As pessoas são artistas na fuga das responsabilidades. Culpando os pais, culpando os amigos, culpando a natureza, culpando a má sorte. Aí eu nasci pobre. Quem que conhece pobre honesto? Que não rouba? Quem que conhece pobre que não é assassino, que não mata? Mas eles não, eu estou matando, eu estou roubando porque a minha má sorte, o meu contexto social. Amados, precisamos erguer a cabeça e encarar os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Precisamos pagar, sim, pelos nossos erros, quais são as consequências? Então precisamos dizer: eu pequei, sem acrescentar desculpas. Ele não acrescentou nenhuma desculpa. Sempre que eu cometo um erro, é culpa minha. Não importa meu pai, não importa minha mãe, não importa a dureza do meu contexto, é culpa minha. Mas tem ao seu lado ali um homem diferente. Aqui nós temos dois exemplos: um bom exemplo e um mau exemplo. Mesmo contexto, ao lado de Jesus estavam os dois. Mas aí você vê um com o coração endurecido, um que não teme a Deus. Quando ele recrimina o seu amigo, o seu companheiro, ele fala assim: você não teme a Deus estando na mesma sentença? Mas ele reconhece, ele fala: porém este nenhum
cometeu. Quando ele diz este nenhum mal cometeu, o que ele está dizendo? Ele está nesse momento aqui testemunhando que ali ao seu lado está o Messias, que ali ao seu lado está Jesus. Então quando ele faz um pedido, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares ou quando vieres no teu reino, ele confessa o seu arrependimento, ele confessa a sua fé, ele coloca numa posição de temor, de tremor diante de Deus. E é para este homem que Jesus faz então a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, amados, nós precisamos tomar uma posição. Precisamos tomar uma posição. Nós vivemos hoje no mundo essa data, né? Como é que eles tratam essa data? Estão zombando de Jesus. Essa data hoje é o que? É coelhinho, é chocolate, é ovinho de Páscoa, é o que? Nós precisamos tomar o nosso lado de temor, tremor. Então, não sei se esse ladrão aqui, se esse criminoso, se ele já tinha ouvido, né, pregar sobre Jesus, se alguém, mas ele reconhece aqui que aquele escárnio, que tudo que Jesus estava sofrendo ali, ó, era injusto. E ele então reprovou. Tem coisas, amados, que eles querem empurrar para ela abaixo, nós temos que reprovar. Não podemos concordar. Por quê? Porque muitos, às vezes, não estão dispostos a expor-se à rejeição com Cristo. Porque às vezes quando você se posiciona como um cristão, como aquele que não acredita em coelhinho, como aquele que não acredita em Papai Noel, como aquele que não acredita nessas coisas que o comércio, não sei quem lá inventa. Aí quando você às vezes toma uma posição, o que acontece? Você está ali se colocando do lado de Cristo. E assim como muitos rejeitam a Cristo, aí vão rejeitar você também. Mas é tão interessante, né? Porque ele se colocou aqui do lado de Jesus. Ele se colocou do lado de Jesus. Ele começou então a defender a Jesus. É tão tremendo isso aqui. Ah, vão me rejeitar. Não importa. Ele começa a defender. Nós temos que defender a palavra de Deus. Defender a palavra de Deus é se colocar do lado de Jesus. E isso aqui é tão tremendo, né? Se você ver lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 42 e 43, ali diz que muitos dentre os principais governantes creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós não podemos amar mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então esse criminoso, ele se torna um belo exemplo daquele que se expôs. Por quê? Porque ele ficou do lado de Jesus. Se expôs ao quê? Se expôs à rejeição, assim como as pessoas rejeitaram a Jesus. Ele se colocou aqui do lado de Jesus. Será que eu estou envergonhado de proclamar a minha fidelidade a Jesus? Será que eu também não fico às vezes envergonhado de me expor à rejeição por me colocar do lado de Jesus?
Então ele nos dá um belo exemplo. No versículo 42, ele acreditou, ele teve fé na realeza de Jesus. Amados, não há nada mais importante do que Jesus. Nós temos que botar a nossa fé em Jesus Cristo. Então, quando ele estava naquela situação, ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como o rei, e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Então, isso aqui é algo tremendo, amados. Lembra-te de mim, Senhor. Não é olhar para as pessoas, mas é olhar para Jesus. Não é buscar em pessoas, mas é buscar em Jesus. Então, o malfeitor aqui, o primeiro, o pecador, amados, estava com o coração duro. Mas bem do ladinho dele aqui, você vê alguém na mesma posição de pecador, de criminoso, mas alguém com o coração arrependido, alguém com o coração quebrantado, alguém, né, como diz lá em Romanos 1,17, alguém que foi justificado pela fé, porque ele colocou fé em Jesus Cristo, e ele foi justificado pela fé. Ele creu em Jesus como sendo o rei, ele creu em Jesus como sendo o Senhor, como sendo o Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento ali, ele entendeu que ali estava o Messias que havia de vir para salvar quem? Para me salvar, para salvar o perdido, para salvar o condenado. Então, é lindo, porque ali abriu-se a porta do reino de Deus. Quando há um coração arrependido, não há resposta da graça. Quando há um coração arrependido, abre-se uma porta no reino de Deus. E ele fala: hoje mesmo estarás comigo, lá no reino de meu Deus, lá no reino do meu Pai. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, é tão tremendo quando você vê ali, eu vejo ali a ação do Espírito Santo. Eu vejo ali a graça de Deus, favor imerecido. Eu vejo, é admirável, sem dúvida, a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus estava ali convencendo aquele homem. O Espírito de Deus estava ali testificando, né? Porque que iluminou o coração daquele, o que iluminou o entendimento daquele criminoso. É tão lindo isso aqui. Quando você olha para Pedro, o nosso apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele negou 3 vezes. E esse ladrão aqui, esse criminoso, ele faz o quê? Ele confessa. Então, enquanto Pedro negou, ele aqui confessa. Aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, eu preguei, acho que foi esse domingo passado, eles dizem o quê? Nós esperávamos que fosse. Aquele criminoso diz: é ele. É ele. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Lembra-te de mim quando tu entrares lá no teu reino. Que obra linda do Espírito Santo, amados. Então, ele diz: lembra, Senhor, lembra-te de mim. Tomé, quando disseram para ele que Jesus ressuscitou, o que Tomé lhe disse? Olha, se eu não ver as suas mãos lá com os sinais dos cravos, se eu não puser o meu dedo na marca, não quero apenas ver, não, eu quero colocar o dedo também. Se eu não colocar o meu dedo lá, as marcas dos cravos, se eu não puser a minha mão ali do lado para sentir aonde ele foi perfurado pela lança, ele diz o quê? Então, não crerei. Só se eu fizer tudo isso, então eu crerei. Então, amados, mas esse criminoso,
pendente aqui numa cruz, crucificado ali ao lado de Jesus, ele não duvida. Ele crê que ele há de reinar. E isso depois de morrer. É tão interessante, né? Quem é que ensinou esse mistério? Quem é que revelou isso? A conversão é um grande milagre. Um grande milagre. O que os olhos dele estavam vendo? Um homem assim como ele, pregado em uma cruz, nu, porque ele estava nu, ferido, sofrendo, exposto ao desprezo de todos, naquela cruz. Mas ele diz sem duvidar que depois de morrer ele iria reinar, e depois de ele morrer ele queria entrar no reino daquele que estava ali do lado dele. Então, amados, nós entendemos que ele também não está aqui falando de um reino terreno. Aqueles que zombavam estavam esperando um reino terreno. Os dois discípulos do caminho de Emaús ficaram decepcionados porque eles esperavam também um reino terreno. Mas ele aqui não. Ele não se coloca do lado dos judeus que esperavam um reino temporal. Mas ele está falando de um rei no céu. Ele está falando aqui de um rei que tem um reino sempiterno, um reino espiritual. Quem revelou isso para ele? Com certeza o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus está aqui fazendo uma obra. Cristo, depois da sua ressurreição, ele disse aos apóstolos: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, para que assim então entrasse na sua glória. Depois de ressuscitado, ele chama lá os apóstolos, chama Tomé que estava ali, e ele então fala isso. Mas o que é tremendo, amados, porque esse criminoso, ele antecipou tudo isso. Ele não precisou ver morte e ressurreição para crer. Ele não precisou. Então é admirável. Ele o declarou ali, mesmo naquela cruz. Ele o declarou quando não havia nele nenhuma semelhança de um rei. A Bíblia diz que nós não devemos viver por vista, nós devemos viver por fé. É tão tremendo porque não havia nenhuma semelhança, né? Então quando você pensa no rei, os reis, eles reinam enquanto vivem. Com a morte acaba o seu reino. Mas ele viu naquele que estava ali para morrer um reino. Então o ladrão, aqui o criminoso, ele disse que Cristo, depois da sua morte, havia de ir para o seu reino. Isso aqui é uma revelação tremenda, isso é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova, né, a convicção de coisas que não se veem. Então ele já contemplava. Humanamente ele não via, mas espiritualmente, pela fé. Então ele pediu para aquele que estava ali como moribundo, ele pediu: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. É muito admirável. Ele vê que Jesus seria exaltado. Ele vê. Havia muitos que tinham visto Jesus ressuscitar dos mortos e não creram.
Mas aqui não, ele viu Jesus sendo morto e ele creu. Então há uma grande diferença, né? No versículo 42 ele pede misericórdia a Jesus. É tão difícil pedir socorro, né? Mas ele pede, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, socorre-me, Senhor. Nós não gostamos às vezes de nos humilhar, mas esse homem aqui, ele se humilhou, né? Não gostamos às vezes de admitir a nossa necessidade, mas ele tinha uma necessidade. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim, socorre-me, Senhor. Então muitos, mesmo em circunstâncias desesperadoras, como é o caso do outro criminoso aqui, do outro ladrão, que estava aqui na mesma situação, mas ainda permanece o quê? Proclamando a sua bravura, proclamando, orgulhosamente a sua autossuficiência. Ao invés de clamar por ajuda de Jesus, começa a dizer: não, eu vou dar conta, eu que vou resolver, eu que sou o Senhor da minha vida, eu que sou o capitão da minha história. Então é muito triste você ver, mas aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele exalta aquele que se humilha, Aquele que se humilha será exaltado. Então aquele que pede ajuda será ajudado. Aquele que arrepende dos seus pecados, esse sim será perdoado. Esse sim será perdoado. Então, queridos, eu quero concluir essa mensagem trazendo para nós, esse encontro aqui com Jesus. Que encontro, Um para um lado, outro para o outro. E ele foi encontrar com Jesus justamente ali naquela cruz. Jesus condenado, ele também condenado. E aí então eles se encontraram. Será que esse encontro aqui é único? Não. Será que esse encontro aqui, ele é casual? Amados, eu vejo que esse encontro com Jesus ocorreu lá na cruz, ocorre ainda hoje e vai repetir-se amanhã. Então nós estamos sempre nos encontrando com Jesus. Sempre nos encontrando com Jesus. E principalmente no nosso sofrimento. É tão interessante você ver que nas igrejas, na vida dos membros, às vezes você encontra com Jesus aqui, mas você encontra com Jesus quando você encontra com um irmão, com uma irmã, você encontra com Jesus na vida das pessoas. Então é tão tremendo, porque Jesus é esse que, quando você o encontra, ele oferece oportunidade. O nosso Deus é um Deus das oportunidades. Quando eu vejo a história desse homem que se converteu aqui no finzinho da sua vida, quase que no último suspiro, eu lembro do meu pai também, como a misericórdia de Deus o alcançou, quase que nos últimos meses de vida, mas Deus o alcançou. É tão lindo isso aqui, porque ele encontra-se conosco, através da sua palavra, ele encontra-se conosco na vida de um irmão, ele encontra. Então, em situações de abandono, como é o caso aqui, em situações de injustiça sofrida, não sei, tantas outras maneiras, mas Jesus aqui, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, é no sofrimento que Jesus ele revela a nós a sua presença. A sua presença. E é tão tremendo porque quando nós estamos sofrendo, ele está perto de nós. Ele está perto. Ele revela, o seu amor. Ele revela a sua grandeza. Ele revela. A Bíblia diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, nas nossas fraquezas, ele está ali. E aquele criminoso o reconheceu. Aquele criminoso teve os seus olhos abertos. Aquele criminoso foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E é tão tremendo, porque na cruz, ali você vê o primeiro e grande mandamento.
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. E ali estava Jesus cumprindo o primeiro mandamento. Lá no Calvário ele mostra isso. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus sobre si mesmo. Pai, se possível, mas não seja feita a minha vontade, mas sim. Ele estava ali obedecendo ao Pai. Servir a Deus em meio ao sofrimento não é fácil. Servir a Deus em meio à brutalidade, ao desprezo, não é fácil. Sobre uma pressão política, havia uma pressão política ali, uma intolerância religiosa, em meio a tudo isso, não é fácil. Mas Jesus não buscou outros deuses. Às vezes parece que quando a situação está muito difícil, nós queremos uma outra igreja, nós queremos um outro Deus, nós queremos uma outra resposta, mas aqui Jesus não. Então Jesus ali, ele estava ali firme com Deus, ele continuou amando a Deus sobre todas as coisas. O Deus que se revelou a Jesus é o nosso Deus. Ah, mas Deus vai deixar eu passar por tudo isso? Amado, se for preciso, vai. E você vai demonstrar o seu amor por Ele, mesmo passando por tudo isso? Jesus demonstrou. Então, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus no sofrimento. Esse é o primeiro mandamento, é amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Ele testemunhou a Deus mesmo na solidão, como um Deus presente, porque ele desamparasse, mas ele sabia que Deus estava presente, era um sentimento. Então, a mensagem do Calvário nos convida a seguir a cruz. E foi o que aquele criminoso ele viu ali a cruz, ele viu Jesus, ele seguiu a Jesus. Mas ali também nós temos um segundo mandamento. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tinham dois criminosos ali perto de Jesus, e Jesus com certeza os ama. Eu digo até mais, eu digo que aquele quadro dos dois criminosos é o motivo da morte de Jesus, porque ele veio buscar salvar o que estava perdido. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos pecadores, e ele estava ali se colocando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas apenas um viu o caminho, apenas um entendeu o sinal do Espírito Santo. Nós perdemos hoje de manhã. Apenas um viu o caminho para o paraíso. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Ressurreição é isso, amados. Aqui tem uma mensagem linda, né? Paraíso é mensagem de ressurreição, é possibilidade de eternidade. Se aquele criminoso fosse esperar só nessa terra, não tinha mais nada para ele nessa terra. Quantos de nós às vezes não temos uma relação só terra? Somos infelizes. Mas aqui ele vê essa possibilidade da eternidade. Abre-se a partir do Calvário. Então, quando ele olha, ele vê o caminho de volta para Deus, o caminho que se abre para Deus. Ele vê. Então, este acontecimento tem sua dimensão ampla, decisiva na vida de todo aquele que crê. O pecador, ele recebe essa oferta de participar de um futuro com Jesus.
Não era aqui não, amados, era no futuro. Lembra-te de mim quando tu entrares, hoje mesmo estarás comigo. Então, o pecador, ele recebe essa promessa de participar do futuro de Jesus. Isso é lindo. Jesus, ele oferece uma vida pós-morte, uma vida de comunhão com ele pós-morte. Hoje mesmo estarás comigo lá nas regiões celestiais, lá no paraíso. Então, o diálogo com aqueles malfeitores também mostra o quê? A negação que a gente vê no outro, né? Então, essa palavra, como a palavra de Deus, sempre nos coloca diante de uma decisão. Vale estar contra Jesus? Será que vale? Muitos se colocam contra Jesus, mas vale estar contra Jesus? Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então, eu diria que não há outra possibilidade aqui. Não, eu acho tão bonito. Eu sou simpatizante. A fé exige de nós, querido, uma posição definitiva. Lá no livro de Apocalipse fala sobre o frio e o quente. Você é frio ou você é quente? Você está a favor ou você está contra? A Bíblia diz que considera o morro, né? Aquele que está em cima do muro. Em cima do muro. Então, o primeiro malfeitor aqui revela essa sua estrutura de autossuficiência. Tem pessoas que se colocam assim nessa estrutura, seu senso de justiça própria, não admite erro, nem culpa, os outros estão errados, errado está sempre do outro lado. Jesus nunca vai corresponder às suas expectativas. E aí então começa a fazer de Jesus um motivo de deboche. Então, com essa atitude, ele nega a presença de Deus. Com essa atitude, ele não aceita Jesus como Messias, como Rei, como Senhor, como Salvador. Mas nós temos, graças a Deus, a atitude aqui do segundo malfeitor, que é outra, né? Então, ele reconhece o seu erro. Foi ele que afastou-se de Deus, foi ele que pisou na bola, foi ele que fez o que não devia, né? Os seus atos que levaram ele àquela situação. A situação era merecida. Se ele está condenado à morte, é porque ele pisou na bola. Então, é interessante. E ele crê na misericórdia, ele crê na graça de Deus, ele pede socorro a Deus. Ele busca socorro junto a Jesus. Junto a Jesus. Então, queridos, essa é a mensagem que eu deixo. A cruz não é o fim. Essa vida aqui não é o fim. A morte não é o último ato. Não é. Cruz e morte são no plano de Deus o início da vida nova. Mas como vai ser essa vida nova? No paraíso com Jesus? Ou essa vida nova sem Deus? Nós temos que tomar uma decisão. Então, essa passagem aqui fala de vida com Deus e vida sem Deus. Os dois morreram, mas um foi para o paraíso, o outro não. Porque um creu, reconheceu, confessou. Então, fique de pé nesse momento. E eu te convido, né? Encontre-se com Jesus. Encontre-se com Jesus. Reconheça-o como Senhor. Reconheça-o como Salvador. Reconheça-o como Rei. Clame, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero estar do teu lado. Que Deus nos ajude.
Então, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, creia que Jesus ele tem para todo aquele que crê, para todo aquele que confessa, vida eterna, vida pós-morte. Amém? Vamos adorar o Senhor. E se nessa noite você quer reconciliar com Deus, você quer aceitar a Jesus, você quer se expor até mesmo a ser rejeitado lá no mundo, rejeitado pelos zombadores, mas colocar-se do lado de Deus, essa noite é noite de salvação. Essa noite você tem então a oportunidade, assim como aquele criminoso teve, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você quer fazer isso publicamente, saia do seu lugar, venha aqui na frente, entregando a sua vida para Jesus, enquanto nós adoramos a Deus. Amém.